Olá, eu saúdo todos vocês e convido vocês todos para meditarem conosco nesse momento de culto ao nosso Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O profeta Isaías diz que somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania que nos carregam para longe. Sozinhos, não nos livramos do pecado e sua maldição sobre nós, que é a morte eterna. Mas Deus, em sua graça e infinito amor, jogou sobre o seu Filho Jesus todos os nossos pecados. Ele promete o perdão a todos aqueles que confessam seus pecados e creem em Jesus como seu Salvador. A você que está arrependido e confia em Cristo Jesus, Deus diz: vai em paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês para a meditação no dia de hoje, nas palavras do Salmo 122. Queremos ler nesse momento o Salmo 122, o Salmo de Davi, um cântico de peregrinação que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Irmãos e irmãs na fé, com a pandemia, vivemos um longo período de reclusão. Fomos aconselhados a ficar em casa. As igrejas, os templos ficaram fechados. Enfrentamos situações em que foi preciso muita paciência. E esse período ainda não passou, porque a ameaça do coronavírus continua. Todos aguardam uma vacina segura e eficiente. Passados alguns meses, o próprio governo considerou as atividades religiosas como essenciais e os cultos foram retomados. Claro, num formato diferente, mais celebrações com menos pessoas para não acontecer as aglomerações. Alguns itens de segurança, como a constante higienização do local, principalmente entre uma celebração e outra, uso de máscara e etc. Mas percebemos que muitos ainda não voltaram para a igreja. E eu falo daqueles que poderiam voltar, mas ainda não o fizeram. Seria medo? Ou seria comodismo? Existem aqueles que fazem parte do grupo de risco, que não devem se arriscar, claro. Por esse motivo, coloco diante de vocês uma reflexão sobre o Salmo 122. Temos nas palavras do rei Davi uma grande motivação para não abandonar a igreja, não esquecer a igreja. O Salmo 122 fala da adoração, da comunhão com Deus através da vida da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. O Salmo 122 foi escrito num momento muito especial.
O rei Davi havia unificado o reino de Israel. Havia conquistado Jerusalém, que até aquele momento era dominada pelos jebuseus. Os jebuseus, por ocasião da conquista das terras de Canaã, deveriam ter sido expulsos, mas não foram. E logo após a conquista de Jerusalém, o rei Davi a tornou capital do reino e o local da sede do governo nacional. Em Jerusalém, logo, o rei Davi mandou construir o tabernáculo para colocar nele a Arca da Aliança. Em seguida, o rei Davi planejou construir o grande templo, cujo projeto foi aprovado por Deus e executado pelo rei Salomão, filho de Davi. E quando o tabernáculo ficou pronto, a Arca da Aliança foi conduzida da casa de Obed-Edom a Jerusalém ao som de trombeta, de cânticos, de gritos, com grande multidão. E o rei Davi estava ali no meio da multidão e ele dançava alegremente. E neste episódio, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a compor o Salmo 122, cujo objetivo é mostrar a importância da adoração e da comunhão. Comunhão entre as pessoas e comunhão com Deus. O tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, representava a presença de Deus entre o seu povo. Assim havia alegria em poder estar na companhia do Senhor. Ir à casa de Deus, ir ao local onde a presença de Deus se faz sentir através da proclamação da palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. Claro que existem muitos outros motivos para estarmos alegres, mas aqui o rei Davi apenas diz que ao ser convidado a ir à casa do Senhor, isso o tornou uma pessoa muito alegre. Numa aplicação prática de tudo isso, seria maravilhoso se as pessoas ainda hoje se alegrassem ao serem convidadas para estar na casa do Senhor. Afinal, estar na casa do Senhor é estar na companhia de Deus. A partir do momento em que deixamos a nossa casa para ir à igreja, os céus se alegram. E a nossa alegria é real, porque recebemos a visita de Deus através da pregação da palavra e do sacramento. Deus vem ao nosso encontro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ao deixar a nossa própria casa, é necessário lembrar que nós não estamos indo para qualquer lugar, ou apenas para um encontro com as outras pessoas. Estamos indo para um encontro com Deus. É interessante que o Salmo 122 é um salmo de peregrinação, mas o ponto alto do Salmo 122 não é a peregrinação, é o fim dela. A alegria está em saber para onde se está indo e para que se está indo. Você está indo na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para praticar a comunhão com os que louvam a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O auge desse salmo era a chegada de todos os peregrinos diante das portas do templo de Jerusalém. Um outro detalhe é que as pessoas vinham de muitas direções para se reunirem. E mesmo sendo diferentes, de lugares diferentes, eles se uniam na mesma fé. Naquele momento, as diferenças ficavam de lado. Era um único povo, num só propósito.
E a comunhão que eles praticavam ali no templo representava união social, união fraternal. Diante de situações de desequilíbrio na ordem política, o povo deveria orar pela paz de Jerusalém. Se o rei Davi se alegrava em estar na presença de Deus, ele fazia olhando para uma promessa que ainda não tinha se cumprido, porque ele esperava o Messias, ele esperava Jesus. E você sabe, Jesus não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém. Mas foi lá em Jerusalém que ele deu a vida por nós. Com sua morte nos reconciliou com Deus. Espalhou a paz para todo o mundo. Veio ao mundo para completar a alegria de todos aqueles que o esperavam. Hoje em dia, você e eu vamos à igreja para louvar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós vamos à igreja com uma promessa cumprida. E como a gente sabe, a igreja se torna a sala de espera para a nossa entrada no céu. É o lugar onde Deus fala através da palavra e sustenta através da Santa Ceia. Por isso, meus queridos amigos, não façamos da pandemia uma desculpa para não ir à igreja. Tome todos os cuidados e vá. Alimentado na palavra de Deus e no Santo Sacramento, você vai viver melhor a sua semana. Deus trabalha para o seu bem, visando sua saúde espiritual. Se você está saudável espiritualmente, o corpo físico agradece. Que Deus abençoe a todos e que todos nós, com todos os cuidados, continuemos participando com alegria das atividades da igreja. Se alguém te convidar, vamos à casa do Senhor, responda: sim, vamos. Vamos louvar ao Senhor. Que Deus nos conceda. Amém. Convido todos para o nosso momento de oração. Onipotente e eterno Deus, obrigado por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Concede-nos muitas oportunidades para estarmos na igreja, em comunhão contigo e com nossos irmãos e irmãs na fé. Como é maravilhoso estar na igreja, olhar para a cruz, para o altar, para o irmão na fé, para a irmã na fé, sabendo que Tu estás ali e estás nos chamando com amor, pronto para nos ajudar em todas as necessidades, sejam elas espirituais, materiais ou físicas. Sabemos, ó Deus, das dificuldades por causa da pandemia. Por isso, além dos cuidados que nós tomamos, também contamos com a Tua proteção, para que nada de mal nos aconteça. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos da semana passada, e pedimos, renova sobre nós a Tua ajuda, para que nada nos falte também na nova semana. Abençoa a todos os que lutam para viver. Do outro lado, abençoa médicos e profissionais da saúde para que todos os doentes sejam bem cuidados. Que a mão do médico seja a Tua mão que cuida e sara. Capacita também, ó Deus, as autoridades, para que possam dar o seu melhor na administração do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Humildemente pedimos, ó Deus, continue guiando a ciência, para que tenhamos uma vacina segura e eficiente. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem seja a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Convido você para acompanhar a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queremos agradecer a atenção de todos e convidar vocês todos para os nossos próximos momentos devocionais, culticos, que nós estamos gravando e levando até os lares de vocês. Lembrando que as atividades presenciais, elas estão acontecendo em São Silvano, sempre aos sábados às 18 horas e 19h30 e aos domingos às 8h30 da manhã. No bairro Santo Antônio, aos sábados às 19 horas e no bairro Ayrton Senna, aos domingos, 17 e 19 horas. No Ângelo Franchiani, sempre os nossos cultos de 2 em 2 semanas, conforme marcados, e também no Córrego Jacarandá, cultos de 2 em 2 semanas, conforme marcados. Obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos vocês. Amém. Seu sangue